Olá pessoal, eu sou Juliana Jander, professora de inglês, e hoje vou falar de um tema importantíssimo para vocês no vestibular, que é o tema de marcadores de discurso. Agora, inicialmente, o que seriam esses marcadores de discurso? São palavras ou expressões que vão unir orações no texto, atribuindo significado a elas. Geralmente, esses marcadores eles são divididos quanto ao sentido. Nós temos, por exemplo, os marcadores que estabelecem uma relação de contraste, temos aqueles que estabelecem uma relação de exceção, para dizer exceto a, ou então a gente também tem aqueles marcadores que expressam relação de tempo, por exemplo. Então, vocês vão encontrar sempre uma lista com os sentidos dos marcadores, como vocês podem observar aqui. Eu coloquei alguns exemplos de contraste, esses são alguns comuns marcadores de discurso que estabelecem relação de contraste, but, although and while. Nós temos também, por exemplo, exception, but, apart from and other than, e tem os marcadores que expressam tempo, como vocês podem perceber, while, then, before and after. Mas como vocês podem notar, dentro dessa lista, nós temos também alguns elementos que estão em outras listas. Então, ele não é exclusivamente, por exemplo, de contraste. Nós temos o exemplo do but, que ele pode ser tanto um marcador de contraste, quanto um marcador de exceção. Então, o que é importante para vocês no vestibular? É memorizar essas listas? Não, porque dependendo do contexto, nós vamos ter sentidos diferentes para o mesmo marcador de discurso. Um outro exemplo que a gente tem também de congruência seria o while, que vocês podem observar que tanto pode estabelecer uma relação de contraste, como também pode estabelecer uma relação de tempo. Então, o que vocês têm que ficar atentos? Sempre ao contexto. Aqui vocês vão encontrar, então, um exemplo com o marcador but. Na primeira frase, his mom won't be there, but his father might. Eu quero dizer o quê? Que a mãe dele não estará lá, mas o seu pai deve estar. Então, a gente percebe que nesse contexto, but está com sentido de contraste. Está mantendo uma oposição entre as orações que ele apresenta. Já nesse caso, everyone was there but him, eu quero dizer que todos estavam lá, exceto ele. Então, a gente vê aqui que o marcador but poderia ser classificado como de exception e não como de contraste no primeiro exemplo. Aqui vocês vão encontrar, então, dois exemplos com while dessa vez. Na primeira frase, while I was waiting at the bus stop, 3 buses went by in the opposite direction. O que a gente tem aqui? While I was waiting, enquanto eu esperava no ponto de ônibus, 3 ônibus passaram do lado oposto. Então, o que a gente percebe? Que houve uma relação de tempo. Estou falando de uma simultaneidade de ações. Enquanto, então, aqui está com sentido de time or simultaneity, que seria simultaneidade ou tempo. Agora, nesse exemplo daqui, while I'm willing to help, I do not have much time available. Mesmo eu querendo ajudar, eu não tenho muito tempo disponível, está mostrando então uma relação de contraste. Quero ajudar, porém não tenho muito tempo disponível. Então, while, nesse caso, ele seria classificado como marcador de oposição e não de simultaneidade ou tempo, como vocês tinham visto acima, no exemplo acima. Então, pessoal, não é para decorar as listas, não vale a pena você ver as palavras isoladas. Então, o importante é você perceber sempre esse marcador de discurso dentro do contexto, para verificar realmente qual é a relação que ele está estabelecendo naquele específico texto, no caso de vocês, do vestibular. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.